E aí, meu nome, beleza? Então, na aula de hoje eu vou trazer para vocês o período entre guerras, o grande período entre guerras, tá? Vai ficar entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, certo? Logo de começo, pessoal, temos o seguinte: a fotografia a seguir se tornou símbolo da crise de 29 e da Grande Depressão. Ela retrata Florence Owens Thompson e seus filhos vivendo na miséria. Leia o relato da fotógrafa Dorothea Lange ao relembrar como foi registrada essa cena e responda as questões a seguir. Leiam o texto, tá, por favor, que ela fala, que é muito importante, certo? Vamos para a questão, pessoal. 1. Segundo o relato de Lange, como era o dia a dia dessa família durante a crise de 29? Tá? No relato ela fala o seguinte: que não havia comida facilmente disponível, a mãe foi obrigada a vender os pneus do carro para comprar alimento, além que a família e as crianças comiam pássaros mortos e legumes congelados ali na região, certo? Na questão 2 pergunta: por que, na sua opinião, essa imagem tornou-se a grande representação da vida durante a depressão estadunidense? É uma resposta pessoal? É uma resposta pessoal. Só que é o seguinte: não fujam do foco, não fiquem viajando, tá? No texto, ela dá uma resposta dela, tá? Não é para copiar dela, óbvio, para ela sua, mas ela dá uma explicação ali do porquê que ela acha que essa foto aí representou a Grande Depressão tão bem, certo? Bom, pessoal, a atividade fala o seguinte: qual a relação entre a crise de 29 e a ascensão dos regimes totalitários da Europa? A relação é bem simples, tá, pessoal? A crise de 29 ela fez muitos grupos europeus questionarem duas coisas: liberalismo econômico e político. Liberalismo econômico é um dos focos da crise de 29, tá? E o liberalismo político por quê, pessoal? Porque eles falavam o seguinte: eu vivo numa república, eu vivo numa democracia, mas o meu governante, o meu presidente, ele não consegue trazer o quê? Respostas satisfatórias para a crise de 29. O que eles começam a acreditar então? Que existe um grande salvador que vai tirar eles da crise. É que de figuras como Mussolini, Stalin, Hitler, Franco, Salazar, beleza? Que começam a dominar aí o cenário europeu. Aqui no Brasil vai ter figuras de Vargas, beleza? Que a partir de 37 vivem no seu período ditatorial mais claro, mais evidente, beleza? Questão 2 fala o seguinte, pessoal: o texto a seguir faz parte do livro escrito pelo autor George Orwell. Esse cara aqui é muito interessante para quem gosta de história, tá, pessoal? A gente tem que ler bastante na faculdade, porque lemos 3 livros dele na faculdade. E ele vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, certo? Fala o seguinte, pessoal: questão A. Com base no texto e seus conhecimentos, responda: por que a Guerra Civil Espanhola teve início? Bem simples, pessoal. A Espanha era dividida, para vocês entenderem, tá? Entrou em 2 grandes grupos: uma ala socialista da esquerda, vamos dizer assim, e uma ala da direita. Beleza? Nas eleições de 36, para eleger o presidente e tudo mais, quem vence é o grupo socialista. Porém, esse grupo socialista venceu e a ala da direita, que é a ala mais conservadora, que é formada por capitalistas e o exército, não vai aceitar a derrota e começam a pressionar de várias maneiras esse grupo socialista a renunciar. Com a não renúncia deles, o que eles fazem então? Visto que a direita tem o exército, entram em guerra contra a ala que venceu as eleições socialistas e começa uma guerra civil na Espanha. De um lado, os conservadores do exército capitalistas, do outro, os revolucionários socialistas, tá bom? Que contam aí com o apoio, pessoal, da União Soviética, por exemplo. Já a da direita conta com o apoio de quem? Itália e Alemanha, tá? Por que o autor fala que a Guerra Civil Espanhola era uma esperança para os antifascistas? Porque ele acreditava, pessoal, que era a partir da Guerra Civil Espanhola que toda essa onda fascista na Europa, com a Alemanha e a Itália sendo os principais expoentes, começaria a ser eliminada uma a uma. Porém, vai ter um pequeno erro aí, pessoal, uma coisa que vai acontecer, tá? Que é o seguinte: por mais que ele acreditava que essa era uma esperança antifascista, os socialistas, que eram da ala da esquerda, eles perdem, tá bom? Nessa Guerra Civil Espanhola, tá? Por quê, pessoal? Porque quando eles vão lutar contra o exército da direita, que era do Franco, eles não conseguem vencer por um motivo, basicamente. Eles recebiam apoio, mantimentos, armas, soldados, tá? De outras nações, como Alemanha e Itália, certo? Bom, pessoal, temos aqui agora um de olho na prova que fala assim, é da SpaceX da Amanta, 2015, o ano que eu prestei o Enem, inclusive, mas eu não fiz essa questão não, eu não fiz a não. Fala assim: nos primeiros anos da década de 1930, o mundo assistiu a uma grave crise econômica que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas que foi conhecido como New Deal. Esse programa, o que é o New Deal, pessoal? Ele aumentou a intervenção do Estado na economia. Por quê? Quando esse negócio de liberalismo começou a cair, a decair,
Os governos não queriam mais liberalismo, a mínima intervenção governamental, acabou. Os Estados Unidos entram com uma política do New Deal, onde basicamente o governo agora começaria a controlar a economia, regulando como a economia funcionaria para começar a recuperar as indústrias, o comércio e tudo mais, tá? E tirar o país da crise. A questão 2 fala o seguinte, pessoal, da Unesp, 2012, nas primeiras sequências de O Triunfo da Vontade, que é um filme alemão de 35, Hitler chega de avião como um esperado Messias. É o que eu falei para vocês, pessoal. Regime totalitário, tá? Tem um salvador. É o cara que as pessoas enxergam como um grande salvador. Porque só ele pode, só ele presta. Ele é o ser iluminado. Beleza? Na Alemanha era Hitler. Na Itália era Mussolini, certo? Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Beleza? O bimotor plaina sobre as nuvens que abrem à medida que ele desce sobre a cidade. O propósito dessa cena, a cineasta escreveria: o sol desapareceu atrás das nuvens, mas quando o Führer chega, os raios do sol cortam o céu hitleriano. Ou seja, pessoal, o que a simbologia da propaganda está fazendo com Hitler? Está mostrando que ele está trazendo a vontade para a Alemanha, que ele está trazendo uma esperança, um novo para o povo alemão. E eles compram essa ideia, por mais maluca que ela seja, eles compram a ideia. Mas também não são todos os alemães que são nazistas nessa época, tá, pessoal? Sempre importante ressaltar isso. Tá? Aí ele pergunta o seguinte: o texto mostra algumas características centrais do nazismo. Pessoal, nazismo e fascismo não confundam, tá? O nazismo ele surge de uma vertente do fascismo, mas não é a mesma coisa. Eles apresentam diferenças, tá bom? Questão C, que é a correta, é qual é o seguinte: o uso intenso do cinema como propaganda política e culto à figura do líder. Pessoal, Goebbels, que era o ministro da propaganda alemã, ele fica muito famoso. Quem faz jornalismo ainda tem que estudar, ainda fica vendo algumas obras de Goebbels, porque ele revolucionou essa indústria de propagandista. Por quê? Ele era o responsável pelos filmes, pelos cartazes, pelas propagandas, então ajudava no discurso. Então tudo aquilo que ele fazia era para exaltar o líder, tá? Porque dentro de um regime totalitário, a exaltação do líder ela é fundamental. O líder não pode ser questionado, ele não pode ser duvidado, ele tem que ser um cara acima do bem e do mal, beleza? Essa foi a nossa aula, pessoal, sobre o período entre guerras, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.